Quantos moldes você pegou? Quantos? Quantos lugares você foi de forma intencional para sair de lá com a cabeça maior? Quantos networks você fez de forma intencional? Quantas decisões difíceis você tomou? Quantos amigos que não querem a mesma coisa que você deixou eles seguirem o caminho deles? Quantos livros você escreveu? Vocês querem saber ou não o que é a causa de não prosperar? Um pobre tem um comportamento, uma pessoa controlada tem outro, um rico tem outro e um super rico tem outro. Você quer que eu te prove ou não? 84% nem comprou um livro, nem leu um livro. O controlado, o que ele faz? Ele lê, mas não tem essa pegada. Agora o rico lê muito, lê bons livros e aplica o que lê. Aí o que acontece? Você pega o cara, o rico, ó. O pobre nem quer saber disso, porque se fizer isso, se liberta. O controlado, ele lê, o rico escreve e o super rico é mencionado no livro de muita gente. Autorresponsabilidade. Porque ninguém é responsável por nada do seu resultado. O dinheiro pro pobre é maldição. Pro controlado é aperto, ele vive apertado. Pro rico, o que é dinheiro? Munição. Ele ganha e mira no lugar e atira. Trá! E pro super rico? É energia de troca. Ele nem importa com o dinheiro, ele só fica realocando e trocando energia. Ele vê aquilo como uma troca. Tem uma coisa que eu repudio como pessoa, é um tal de retrabalho. As pessoas, elas não foram treinadas, que é para entender a causa das coisas. Todo mundo tem um treinamento para descobrir isso aqui, ó. Causa versus efeito. O que é efeito? Efeito é o que todo mundo dá conta de detectar. Causa, quase ninguém. Quando as pessoas, elas descobrem a causa, o que elas fazem? Elas tratam diretamente na causa. Sobre causa e efeito. Estamos olhando dentro da sua casa, chovendo. Aí você fala assim, vou tratar o efeito. O efeito é a goteira. Põe um balde. Está tratado o problema? De maneira nenhuma. Então você tratar o efeito não vai resolver. Aí alguém sempre pergunta assim, Marcelo, você é preguiçoso? Para certas coisas sim. Repetir a mesma coisa me mata de preguiça. Eu sempre quero detectar a causa, porque se eu não detectar a causa, vai acontecer algo poderoso. Eu vou ficar repetindo efeito. Uma pessoa que é vítima, ao invés de descobrir a causa do vitimismo dela, ela quer tratar o efeito. E aí o que acontece? Ela vai sempre culpar os outros. Que ela olha para ela e pensa assim, é culpa de alguém. Sempre a vítima vai fazer o quê? Vai transferir a culpa. E aí na transferência de culpa, por que você não prospera, vítima? Não, porque a culpa é do meu pai. Aí... não, a culpa é da pessoa que cuidou de mim. Não, a culpa é do governo. Não, a culpa é do meu sócio. Sempre a culpa é de alguém. Você descobre o bloqueio e o bloqueio está falando que foi o pai dela mesmo. Culpa pelo gatilho foi do seu pai. A culpa por isso continuar em você é sua. Quando você, de fato, colocar dentro do seu coração que todas as soluções são suas, só que é o seguinte... eu não gasto a minha vida tratando efeito. Meu negócio é tratar só causa. É por isso que eu pareço estúpido. É por isso que eu pareço arrogante. É por isso que vários fracos me odeiam. A economia não é não gastar. A economia é ser eficiente, é ir direto no ponto. Buscar a causa de tudo. Se você não conhece a Deus, eu sei a causa. Eu vejo a pessoa, eu só detecto. Não, ele é contra religioso ou religião. Ou ele é 100% profissional nisso. Nos dois casos, aprenda, tá? Estou olhando para a causa. Nos dois casos, a pessoa não conhece a pessoa de Deus. Não conhece, não tem como. Um, que é o religioso, ele é treinado para ter um comportamento e acha que agrada a Deus pelo comportamento. E o outro odeia tudo que fala sobre isso. E a intimidade, você começa a olhar para a causa das coisas e você fala assim, peraí, a causa, se ela não for tratada, eu não consigo, em hipótese nenhuma, ter esse resultado. E aqui está o segredo. A causa é a semente. A causa é a semente. E o efeito, o fruto. Aí você fala, não entendi, então quem é que conhece a Deus? Quem é livre? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi eu que inventei, está escrito. Eu vou brigar com a árvore que fica liberando um fruto chamado laranja? Eu vou sentar do lado de uma árvore, ficar gritando com ela, a árvore troca de fruto, e a árvore só entregando o fruto. Vai adiantar ou não? Vou te falar onde está a causa. A semente que foi plantada. Hoje a semente do morango é menor que da mostarda. Aí um dia o ateu falou para mim, eu quero ver você quebrar essa agora. Se você quebrar essa, eu acredito em Deus. Aí eu falei, você sabe o que é verdade passada? Ele não declarou que aquilo era para sempre, ou que antes ou depois. Ele falou que naquele tempo, a menor de todas. Às vezes você fala algo, esse algo não muda fundamento de nada,
Mas com o passar do tempo as coisas são alteradas. Verdade passada, se você não sabe o que é isso, anota. Verdade passada. Por causa desse drive aqui, eu não tenho paciência com história. História não vai mudar o mundo, os dados vão. Precisa de ouvir esse tanto de história? E a dificuldade que é prolixo? Todo mundo aí na internet escreve assim, ó, prolixidade. O que é prolixidade? Agora fala do jeitinho que a gente fala desde pequeno, assim, ó, prolixo. Por que eu me interessei muito por desbloqueio? Porque eu percebi uma padronagem cerebral. Todo mundo que tem aquele perfil cerebral dá o mesmo resultado. Fala com a boca assim, ó, todo mundo tem uma história triste. Lembra disso? O prolixo, ele está jogando as palavras no lixo, está biletando e furtando na hora do outro. Fala assim, ó, em Deus, nós confiamos. Os demais, tragam-me dados. Não sei se você sabe, dados valem bilhões. Qual que é a guerra de hoje? É a guerra de dados. Você quer atrapalhar alguém, vai lá e atrapalha os dados. Você quer copiar o que a pessoa faz? Compile seus dados. O que eu sugiro que você faça? Aprenda a configurar seu cérebro como se fosse um algoritmo de computador, porque ele já foi configurado assim. Eu tenho esses drivers que eu fico ensinando, eu tenho mais ou menos uns 300. Você pega uma ilha no seu cérebro e fala assim, ó, eu vou treinar até isso aqui virar realidade. Eu não me importo com história, porque história parece um negócio que faz o mundo inteiro chorar. É a história de uma idosa que contou uma aventura sexual num barco, onde ela adultera, o marido dela também está no barco, ela pega o malandro e aí a história toda termina com a injustiça dela trocar a vida dele pela dela. E você morre de chorar. O que tem por trás desses dados? 80 anos atrás não existia esse tanto de divórcio no mundo. Existia um sistema de defesa nos Estados Unidos, tipo o CONAR daqui do Brasil, que avaliava todo tipo de filme e cultura que era pregada para Hollywood. O que aconteceu? Eles, tudo que era para destruir o padrão americano, família, liberdade, eles não aprovavam e não deixavam. Que jeito que tá o povo mundial? Você assiste um filme, você torce para a menina que vai dar pro cara, e você fica com raiva da esposa, porque ela é enjoada e precisa fazer o método IP, mas coitada, ela não sabe que existe. E aí você fica, você que quer sua família, você que não quer que ninguém faça isso com você, você começa a torcer para a pessoa que é o vilão. Por quê? Porque alguém manipulou sua cabeça com história. Você olha, por exemplo, o medo. Como é que é o pobre, o medo? Paralisa ele. Se você se sente paralisado com tudo, você sabe qual que é a sua configuração mental. E o controlado convive, ele tolera, chama o medo para tomar café, chama o medo para dormir. E o rico, como é que ele faz? Luta. O que é o medo? Bora pra cima. E o super rico? O medo é que tem medo dele. Aí você fala, Marçal, esse super rico era, acho que é o que eu queria. Pois é, tem que sair de pobre primeiro para passar para a pessoa controlada primeiro. Eu nunca vi ninguém. E você está vendo alguém aqui que já passou pelos 4.